E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está vindo nessa sequência de filmes de vídeos sobre dinheiro. E uma coisa que vocês não sabiam é que quando eu comecei a fazer o primeiro vídeo, eu não sabia qual seria o segundo. E quando eu comecei o segundo vídeo, eu não sabia qual seria o terceiro. E na minha cabeça, hoje, no quarto vídeo, a gente falaria sobre alocação. Mas eu acho que se eu começar a falar sobre alocação de recursos, onde que você tem que deixar o seu dinheiro, o que você tem que fazer com ele, como que você distribui os seus recursos. Se eu começar a falar sobre isso, eu vou começar a soar exatamente igual a centenas de canais de educação financeira que existem no YouTube. E eu não quero concorrer com essas pessoas. Eu não quero chegar aqui dizendo que eu vou te deixar rico se você curtir, compartilhar e ativar o sininho. E eu não quero ser visto como um gerador de conteúdo financeiro, assim como eu não quero ser visto como gerador de conteúdo de PDO e nem como um canal político. E aí eu complico a vida do Juninho, que fica tentando melhorar o meu engajamento e não sabe como, porque na verdade eu nunca sei do que eu falo. Obrigado, Juninho, um grande abraço. Eu não vou, hoje a gente não vai falar sobre alocação, eu decidi mudar e a gente vai falar sobre alocação, a gente vai voltar a falar sobre classificação de despesas no futuro, mas hoje a gente vai falar sobre riqueza, riqueza no próprio sentido da palavra. E é claro, esse vídeo ele não é técnico, ele não é etimológico, ele não é nada disso. Eu só quero convidar você a enxergar a riqueza de uma maneira diferente, porque os canais financeiros que você segue, eles devem estar te demandando um objetivo. Eles devem estar te demandando um objetivo assim, você tem que fazer o seu primeiro milhão. Você tem que conseguir ser um cara que vai conseguir independência financeira, e independência financeira é nunca mais trabalhar, é fazer o que você ama. E eu não quero te levar para esse ponto, eu quero fazer com que você comece a parar para pensar o que é riqueza para você. E essa riqueza ela pode não ser dinheiro, ela pode ser dinheiro, mas se ela for dinheiro e você ficar rico, ótimo. Se ela não for dinheiro e você ficar rico, ótimo também, porque é ótimo ser rico, mas ainda assim você não será necessariamente feliz com isso. E às vezes você descobre que a sua riqueza ela não está no dinheiro e ela está em alguma outra coisa. E aí olha que da hora, porque aí você não precisa ser rico. Quer dizer, você não precisa ficar financeiramente rico para chegar a ter essa riqueza. Eu sei que eu estou me contradizendo em termos, isso é uma coisa de propósito, mas aí eu quero compartilhar com vocês essa música, e eu vou deixar o link e eu vou até dizer que se vocês quiserem assistir é uma ótima experiência, porque é um musical tão gostoso. É um musical de uma época em que você não tinha muita tecnologia, em que as produções eram extremamente delicadas, eram extremamente cuidadosas, e é uma beleza de assistir. My Fair Lady é um musical de 1964. E aí você pode falar assim, porra, Fausto, eu ainda não era nem nascido nessa época, cara. Eu vou falar, eu também não, porra. Eu sou velho, mas nem tanto. Sim, eu não era nascido. Não sei nem se essa coloração aqui ela não é computadorizada. Acho que não, acho que já tinha cores na época, não sei. Eu adoro musicais, gente. Inclusive, musicais vão entrar no nosso vídeo em que a gente vai voltar a falar sobre reclassificação de despesa. A gente vai voltar a falar sobre classificação de despesa. E esse musical ele tem um monte de músicas legais e ele tem uma temática bacana também. My Fair Lady, ele começa com a história de um professor. Esse professor, vamos colocar aqui My Fair Lady, vamos tirar isso daqui e vamos procurar no Google o que ele é e vamos ver a sinopse, porque aí a sinopse aqui com certeza vai estar melhor do que as minhas lembranças. Nesse amado musical, o pomposo professor de fonética Higgins, ele é tão convencido das suas habilidades de didática de fonética que ele toma para si um desafio de transformar uma pobre menina da classe trabalhadora em alguém que pode entrar de forma camuflada na alta sociedade. Gente, a língua ela entrega, né? A língua ela entrega. E a gente não está falando de preconceito linguístico, de sotaque de região.
Não, mas a língua ela indica a que camada você pertence. Isso não é porque o brasileiro é um povo que discrimina, que não sei o quê. A humanidade é assim. A humanidade tem sotaque de classe dominante de rico e tem o sotaque de classe trabalhadora de pobre. E o que a gente tem aqui é um professor de fonética tão convencido, tão prepotente, tão pomposo, que ele se diz capaz de transformar qualquer pessoa em alguém que passe por uma dama da alta sociedade, e quem ele escolhe, essa feiosa dessa coisa linda, que é essa Audrey Hepburn. E aqui ela era uma mera mendigata, mas mendiga, nessa época aqui. E eu não coloquei pra gravação, né? Não, porque eu sou burro pra caralho. Mas esse clipe desse musical que eu vou deixar aí, que eu quero que vocês assistam, ele é muito bacana. Em que o pessoal canta, dança, tem umas coreografias bonitinhas, e é uma energia super positiva. E você vê que a escrita deles denuncia uma fala totalmente errada de classe trabalhadora. E ele fala assim, cara, eu só queria ficar panguando aí numa cidade qualquer, eu acho que eu vou para Paris, um mendigo fala. E o outro fala assim, cara, minha mulher quer um castelo, um Capri, talvez eu vá para lá. E o outro mendigo, ele fala assim, mas o meu médico me recomenda que eu tenha um verão tranquilo na beira do mar, isso não seria fantástico? Então o que nós temos aqui? Mendigos ou trabalhadores pobres, muito pobres, com sonhos grandes. Por quê? Porque eles não têm acesso a um castelo, eles não têm acesso a uma praia no verão, porque eles estão no inverno, passando um puta de um frio ali, no meio da rua, porque eles moram na rua. E a cidade fria lá não era boa para eles, e de forma que um dos caras queria ir para Paris, que já que é para ser rico, que é para ser pobre, seja pobre e triste em Paris, né? Interpretação livre, minha. E aí, essa feia aqui, da Audrey, ela começa a cantar essa música. Ela entra aqui, a fala dela começa aqui. E Wouldn't That Be Lovely? Esse Lovely é como eles puxam o sotaque da fala. E a missão do professor Higgins é justamente acabar com esse sotaque e transformar ela numa pessoa que sabe falar direito, como qualquer dama da alta sociedade. E aí o que ela faz? Ela começa a cantar. Ela fala assim... Tudo que eu queria era ter um lugarzinho em algum lugar. Por que um lugarzinho em algum lugar? Porque ela tá na rua, no frio. E tudo que eu queria era estar longe desse vento frio da noite. Eu queria uma cadeira bem grande. Não seria maravilhoso? Não seria legal? Eu queria um monte de chocolate para eu comer. E eu queria um monte de carvão para deixar o lugar quentinho. Eu teria um rosto quentinho, eu teria mãos quentinhas, eu teria os pés quentinhos. Não seria maravilhoso isso? Então ela fala assim, seria muito legal ficar completamente parada, sem fazer porra nenhuma. Seria maravilhoso não ter que fazer contas, ou seja, conta de boleto até a primavera. Por quê? Porque é inverno agora. É inverno e tá frio pra cacete. Como seria maravilhoso não ter que pensar nas minhas contas até a primavera. E aí ela continua dizendo que ela queria alguém que estivesse apoiado sobre os joelhos dela, quente e carinhoso como ele pudesse ser, ou seja, ela também quer um namorado, para tomar conta de mim. Não seria maravilhoso isso? E aí isso vira o refrão. E os caras que tinham sonhos de ir para Paris, os caras que tinham sonho de um castelo, os caras que tinham sonho do mar, eles compram a ideia dela e eles começam a cantar junto com ela. Cara, seria muito da hora se tudo que a gente tivesse fosse um lugarzinho quente, e se a gente tivesse muito carvão, e se a gente tivesse um lugar para poder ficar parado, tranquilo, de boa, sem ter que fazer conta para pagar boleto até a primavera. E eu queria alguém que pudesse deitar no meu colo e que fosse carinhoso para fazer companhia e passar o inverno desse jeito. Seria maravilhoso. O que acontece neste filme? Essa é apenas uma das músicas, quando ela ainda é pobretona e ela ainda está para ser encontrada pelo professor Higgins, o cara metido, que é um professor de fonética que se acha tanto, que pega qualquer mendigo e quer transformar numa socialite. E ele pega essa missão e ele executa essa missão. Ela sofre pra cacete pra aprender a falar, mas ela aprende a falar.
E aí no final ela fala, e aí a história se desenrola, e eu não vou ficar dando spoilers aqui, mas ela começa a ter sonhos cada vez maiores, né? Você acha no BDO que você nunca vai chegar tri, mas quando você chega no tri, o que você quer? Tete. E aí depois você quer ficar full tete. Quando você fica full tete, o que você quer? Você quer pen. E aí quando você tá chorando porque você só tem 4 pens e não 5, que você só tem 5 pens e não 6, o que você lembra? Você lembra que você tá dormindo 4 horas por dia e que você, puta, era muito feliz na época que você jogava com um monte de amigo seu tentando enchantar Pri. Por quê? Porque você jogava com um monte de amigo. E agora que você precisa jogar 16 horas por dia para ficar full pen, você tá jogando completamente sozinho porque seus amigos pararam. Então essa horrorosa dessa Audrey, ela se vê disputando cargos e status, e ela se vê competindo em estilo e nobreza e sofisticação, em delicadeza, com as mais belas mulheres da alta sociedade. E ela se vê levando uma vida miserável para competir com essas mulheres. Pelo que eu me lembro, faz tempo que eu assisti isso. Eu era bem novinho quando assisti esse negócio. Mas ela entra nessa corrida do pen. Quando, de repente, ela, dentro de uma charrete, dentro de um carro, dentro de um sei lá que raio que o parta, não sei nem se ela viu isso da janela, mas ela vê novamente esses caras aqui dançando. E o que é que eles estão cantando num novo inverno? Porque já se passou um ano, já se passou o tempo, e novamente eles no frio estão lá, pobretões, mas são todos eles, e eles estão cantando uma música que ela começou, e eles estão cantando como eu queria ter um lugar para mim, com carvão para esquentar os meus pés, com muito chocolate para comer, e com uma pessoa deitada deitada no meu colo. E ela lembra da vida que ela teve, e principalmente ela lembra daquilo que já havia sido o sonho dela, e então ela percebe, e aí eu não posso mais dar spoilers, mas faz de conta que fiquem na dúvida se é isso que acontece ou não. Já caguei o filme todo. Ela finalmente, nesse momento, ela consegue ver a diferença entre o sonho das outras pessoas e o sonho dela mesma. Ou seja, ela foi a compositora da música que aqueles caras estavam cantando. E eles ainda queriam aquilo porque eles ainda não tinham conseguido. E ela já tinha passado há muito tempo disso, só que ela não parou. Por quê? Porque ela estava olhando para o full pen. Ela estava olhando para um sonho que não era dela, que era do professor Higgins e sua aposta estúpida. Então, quando ela se vê do topo da alta sociedade, vendo que tudo que ela queria, que ela quis um dia, foi um lugar para ficar, porque ela era homeless, desabrigada. Ela queria um lugar para se proteger do frio. Ela queria uma cadeira bem grandona com chocolate e com carvão para se esquentar, para que ela ficasse quentinha em boa companhia. Ela lembrou daquilo que um dia foi riqueza para ela. E se vocês forem começar um curso desses de ficar milionário, e se vocês forem começar um curso desse de ficar rico, e se vocês agora estiverem trabalhando 14 horas por dia porque vocês querem ficar rico um dia, eu queria que antes de você começar essa jornada milionária que vai te deixar o cara mais foda dos investimentos tudo, antes de você se tornar esse cara que paga um café de R$150 com 15 segundos de mega operações, antes de você se tornar esse cara, eu queria que você escrevesse a letra da sua música. E aí eu desejo para você que você nunca consiga mais do que isso. E aí você fala, porra, Fausto, como que você me amaldiçoa com um curse desse? Como que você me joga uma praga dessa? E eu vou dizer para você que não. Que a música que você escolher é exatamente o ponto na vida em que eu quero que você esteja, porém com dinheiro para que você mantenha esse patamar de vida para sempre em segurança. Porque quando eu estava planejando a minha vida, na última vez em que eu fiz isso, em que eu tive que mudar radicalmente de vida, quando eu decidi que eu não ia mais trabalhar com o que eu estava trabalhando, e quando eu decidi começar a dar aula de idiomas, sem saber se eu conseguiria me consolidar nesse mercado e se eu conseguiria viver disso um dia, quando eu decidi isso, eu compus a minha música.
E a minha música é que eu não passasse privação e necessidade, que a minha irmã não passasse privação e necessidade, e que eu tivesse acesso à comida que eu gosto, e a cultura, e aquele entretenimento que é importante. E aí eu não quis uma casa espetacular, eu não quis roupa espetacular, mas eu quis poder viver sem pensar em dinheiro. O viver sem pensar em dinheiro é exatamente o que essa horrorosa da Audrey ela fala aqui. I would never budget till spring. Eu não faria contas até a primavera. Para mim é muito legal um aluno chegar para mim e falar assim: putz, esqueci de te pagar mês passado, cara, por que você não me avisou? Para mim é muito legal isso. Eu falo: não tem problema, eu pago os dois agora, se lascou. Por quê? Porque eu consigo que um aluno chegue para mim e fale: estou em dificuldade esse mês, e não tem problema, a gente renegocia. Por quê? Porque eu trabalho pelo dinheiro? Sim, é claro que eu trabalho pelo dinheiro, mas eu trabalho também pela paixão e pelo bem que eu posso proporcionar à vida do outro. Eu vejo propósito no meu trabalho e eu consigo pagar os meus boletos com tranquilidade. Então, eu quero passar para o próximo passo, eu quero sair do conforto do tri e eu quero entrar numa vida frenética de trabalhar 18 horas por dia para ficar full pay. Não, para mim tá bom. Para mim tá bom porque eu sei que se eu continuar comendo mais daquilo que eu como, eu vou morrer de ataque cardíaco, eu já tô gordo pra cacete. Eu não preciso de roupas caras, e depois que eu comprei um BDO e fiquei full peso e full tudo, eu não preciso de 2 BDO, eu não preciso de 2 contas bem, porque eu consigo jogar só uma de cada vez. E agora que eu tenho a minha família, eu tenho a minha irmã, eu tenho a Lara, eu tenho a Lana, agora que eu tenho o meu lar, eu não preciso sustentar 2 lares, eu preciso sustentar esse lar. Tá vendo que a riqueza é o acesso a nada além daquilo que você precisa. Então, quando você for comprar esse curso de milionário, quando você for fazer o curso que vai te deixar milionário, até fique milionário, não tem problema, mas não saia adotando o sonho dos outros. Porque o cara ficou milionário, ele toma um café de 150 reais. Existem muitas outras maneiras de gastar 150 reais e talvez você não seja um fanático apreciador de café. Talvez você tome 5 cafés de 150 reais seguidos e depois se sinta mal, você fala: nossa, que merda, tô com azia. Então, não ache que o consumo desenfreado e o consumo sem fim e a ostentação sem fim vai te levar para algum lugar, porque não vai. Não vai. E eu conheço muita gente muito rica, extremamente vazia, e essas pessoas estão pior que nós. Por quê? Porque esses caras aqui, tá vendo esses caras aqui? Eles falam: cara, como seria legal que eu tivesse um lugar para eu ficar. Por quê? Porque eu sou mendigo. Como seria legal se eu tivesse um lugar com carvão quentinho para esquentar meu pé. Esses caras aqui todos, eles têm esperança de felicidade, eles têm esperança de alcançarem a riqueza, porque riqueza para eles é esse lar. A Audrey, essa coisa feia, ela passou desse ponto. Por quê? Porque ela conseguiu tudo isso. E ela começou a querer vestidos cada vez mais caros, sotaque cada vez mais refinado, cultura cada vez mais ostentosa. E ela viu que as coisas estavam cada vez mais difíceis e ela não conseguia competir da maneira como ela gostaria e não conseguia vencer, porque afinal de contas era tudo muito subjetivo. Então o que aconteceu? Ela não tinha sequer a esperança que eles tinham de ser felizes um dia. Essa esperança lhe foi tomada. E aí finalmente ela percebeu, quando ela os encontrou pela segunda vez, que na verdade, se ela lembrasse qual foi o sonho dela, ela poderia sim ser feliz. Só que a felicidade dela implicaria que ela não tivesse que carregar aquela vida artificial que ela levava e aquela vida de disputa para socialite, top socialite que ela vivia. E que abandonar tudo e voltar para um lugar onde ela tivesse um canto para conseguir não pensar em nada, para desfrutar de uma companhia e para ter uma temperatura quente e agradável sem pensar em boleto, era exatamente tudo que ela queria. Então, tem gente com 5 bilhões de dólares sofrendo porque não tem 7 bilhões. Porque se ele tivesse 7 bilhões, ele subiria uma posição na lista da riqueza. E esse cara vai dormir todos os dias se sentindo pobre. Eu, quando desligo o computador ou quando eu deixo o char pescando, eu vou para a sala ou vou para a cama e eu vejo a minha família com as contas em dia, com a geladeira cheia,
com a casa quentinha ou fresquinha, e eu consigo dedicar o tempo a simplesmente ficar panguando com eles, usufruindo da companhia delas, e eu não tenho que pensar em dinheiro, e isso faz eu me sentir uma pessoa extremamente rica. Então, você nunca ficará rico se você não souber o que é riqueza para você. E tomara que você não caia na mentira desse sistema capitalista que precisa te vender coisas, de que a felicidade está em comprar e consumir desenfreadamente e poder comprar tudo que você não quer, não precisa, para mostrar para pessoas que não são importantes para você, de forma desenfreada e sem fim. Porque o carro que você ostenta hoje, a casa que você ostenta hoje, o ganho que você ostenta hoje, ele não vale para amanhã. Amanhã você vai ter que conseguir alguma coisa maior. Assim como o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto bem, eles não servem de achievement para hoje. Você vai precisar conseguir um novo e você vai ter que se lascar para chegar lá. É essa a vida que você quer? É chegar no final da vida e perceber que você só correu atrás de meta e que você não teve tempo para usufruir a sua riqueza? É isso que você busca para você? Então, tem uma coisa que a gente precisa aprender sobre dinheiro aqui, né? Que para você ser rico, a primeira coisa que você precisa saber é o que é riqueza. Não importa quanto dinheiro eu ganhe, os meus doces favoritos, eles vão continuar sendo os de amendoim, e amendoim é barato. Não importa quanto dinheiro eu ganho, o consumo de conteúdo que mais me dá prazer é o YouTube. E o YouTube, ele é barato, se você considerar preço de internet, premium se você quiser, um adblock se você quiser. Eu gosto de conversar com pessoas, e isso é de graça, ou então me remunera. olha que beleza. As coisas que você precisa para ser rico nem sempre envolvem dinheiro. E se você passa muito tempo da sua vida pensando somente em dinheiro, talvez você perca tempo e não desenvolva habilidades para conseguir aquilo que não depende de dinheiro, depende de outras habilidades que você pode não ter ainda, mas que pode vir a desenvolver. Então, antes de continuar nessa série, reflita muito sobre isso, pense muito sobre isso, e eu desejo que você tenha exatamente tudo aquilo que você precisa para ser rico e absolutamente nada além disso. E que se você tiver dinheiro além disso, que ele esteja investido para garantir que você não vai perder aquilo que você conquistou. Por hora é isso, um grande abraço.